Hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma lei que opera no universo, uma lei que já foi comprovada pela física de várias formas e que é facilmente percebida e observável, assim, e que é uma lei que é tão universal que ela também se manifesta nos nossos relacionamentos e nos nossos comportamentos. A maioria das pessoas conhece por ação e reação, mas que eu queria trazer ela através da imagem de um pêndulo. Quando a gente pensa no pêndulo, né, a força que eu colocar nele para ele ir para um lado, essa mesma força proporcional, ele vai ir para o outro. Então o pêndulo ele está sempre indo igualmente com a mesma força de um lado e para o outro. Esse mesmo efeito pode ser percebido nas pessoas. Então, se a gente prestar atenção em algumas trajetórias, a gente consegue perceber que quanto mais a pessoa estava de uma forma mais radical ou extrema para algum lado de comportamento, no geral, isso vai produzir em algum momento algum tipo de força contrária, em que no momento que ela for para outro lado, ela vai ir na mesma intensidade em que ela antes estava para o lado oposto. Sabe aquela coisa, assim, de a pessoa muito festeira, baladeira, doidona e tal, e daí daqui a pouco ela se torna uma pessoa religiosa, mas ela não se torna só uma pessoa levemente religiosa, ela vai se tornar a pessoa mais religiosa e mais envolvida, porque da mesma forma que ela estava num nível de extremidade, no momento que ela vai pro outro, a mesma força vai ir para esse radicalismo num outro lado. E isso com várias outras coisas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que engolia muito sua raiva e o tempo todo fingia que estava bem e o tempo todo queria agradar as outras pessoas. No momento que ela for expressar a raiva dela ou os sentimentos dela, pode ter certeza que eles vão vir com uma força brutal, porque o mesmo nível de intensidade de repressão vai ser agora o nível de intensidade de colocar pra fora. Então, às vezes, as pessoas ficam muito chocadas, assim, com as mudanças das outras pessoas. Mas eu acho que algo que é importante a gente entender é que a natureza busca equilíbrio, sempre. Então, ela sempre vai trazer uma reação com uma intensidade similar para que, eventualmente, como um pêndulo, as coisas vão parando no centro, que seria o equilíbrio. E esse, muitas vezes, é o perigo de a gente ter atitudes muito extremistas. A gente não tá se livrando do oposto, né? A gente tá criando esses potenciais de energia, de quando ir pro outro lado, ir de uma forma extrema, na mesma proporção. Por isso que Buda e tantos outros mestres falavam muito sobre o caminho do meio. É eu sempre, cada vez mais nas minhas ações, buscar o equilíbrio. Não fazer nada de forma muito rígida. Eu conseguir, como um bambu, ter a flexibilidade de me adaptar às situações, agir com uma certa temperança, agir com uma certa calma, refletir a cada situação sobre qual é o melhor curso, sem ter nada muito escrito em pedra, sem ter uma ideia de que as coisas só podem ser de um jeito ou de outro. E sim eu entender que a vida é impermanente, a vida vai me trazer diferentes situações às quais eu posso, de uma forma tranquila, me adaptar. Da mesma forma como um pêndulo, quanto mais próximo do centro e do caminho do meio, mais tranquilo é esse movimento e menos intensa vai ser esse backlash, né? Se as nossas ações forem mais equilibradas e seguirem uma lógica que não destoa tanto nem para um lado nem para o outro, a gente também consegue manter a nossa energia mais focada e menos caótica.